Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito bom dia, no momento dia 16 de maio de 2025. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, árbitro. Estamos no procedimento da lei Magnificat, proletado e estabelecido a identificação de um atentado de espionagem produzido pela República Federativa do Brasil, pela ABIN, a mando do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tramou o assassinato do presidente do Paraguai e a captura das reservas de água do Paraguai. Tudo isto com provas irrefutáveis. E isto tudo retornando. Então, a lei Magnificat, através do procedimento de averbação de transferências de dinheiro efetivado pela República Federativa do Brasil, da usina de Itaipu, binacional, onde todo o recurso ele foi desviado pela República Federativa do Brasil na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a pedido da China, a pedido do Irã, e tudo isto já identificado. Eles tramaram a época quando Biden esteve no MAN com Luiz Inácio Lula da Silva ao assassinato do presidente do Paraguai. O presidente do Paraguai foi envenenado. Imediatamente foram feitas as espionagens no Panamá. Estamos procedendo já com a denúncia efetiva de todo o grupo de governo da USAID, que está sendo tipificado por partes do governo George Bush, governo Hillary Clinton, governo Obama e governo Biden. As investigações e os depoimentos caracterizam as provas irrefutáveis de fatos, atos e circunstâncias contábeis. São provas irrefutáveis. São depoimentos de provas. Estão levando à distribuição de pagamentos ao Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Também a emissoras de televisão da TV Globo e outras. O maior aporte são 16 bilhões, quase 17 bilhões. Eles alegam que esse capital
ele foi estabelecido por propaganda, mas não consta. Consta provas irrefutáveis da USAID e do governos estabelecidos na formatação desses pagamentos, como também crimes tributários fiscais no governo da República Federativa do Brasil. Estamos procedendo internacionalmente com todo o aparato de empresas de telejornalismo mundial que são sócios e agregados no planeta. Chega a somas extraordinárias, supera o 1 trilhão. Todos os âncoras que foram pagos receberam de forma contábil Caixa 2, ou seja, crime tributário contra o imposto de renda fiscal em 196 países. Tudo isto já averbado e estabelecido. Temos a manutenção, o acautelamento do Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos da América, conjuntamente com membros da Suprema Corte, que fazem parte deste crime, da administração George Bush, da administração Hillary Clinton, da administração Obama e da administração Biden. Todos com provas irrefutáveis de atos, fatos e circunstâncias de pagamentos, sempre ludibriando o imposto de renda. Tudo isto caracterizado. Então, quem entrou nos Estados Unidos não sai. E quem quer sair, não tem como. Não tem como entrar nem como sair. Então, se você, cidadão brasileiro, tem seus bens nos Estados Unidos da América, estão todos interditados. Bancos, empresas, todos interditados. Da Índia, do Paquistão, da Guatemala, da Nicarágua, do México, são países da América Latina e América Central. Já todos, e da China também, já todos confiscados. Todo o capital, todo o bem, todo cidadão, posto que foram pagamentos feitos a ludibriar o imposto de renda americano. Temos já o andamento das prisões de ex-presidentes dos Estados Unidos da América. Temos também a prisão de mandatários do Executivo que estão neste momento ocupando o Executivo dos seus países. Temos também funcionários públicos tocados em 196 países, com as suas prisões internacionais decretadas pelo crime tributário contra o imposto de renda
americano, crime internacional, lavagem de dinheiro de países. O Brasil detém, em notas frias, $1 trilhão na revenda do petróleo venezuelano. Também petróleo iraniano. Também commodities e também manufaturados chineses, que é outra conta. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro. Justiça paga, justiça particular, arbitragem internacional, na função corregedor-geral, na investigação de 196 países, a sua membresia de funcionários públicos, no executivo, no legislativo e no operadores da lei, togados, judiciário. Todas as tropas já estão em prontidão para o desfecho de toda e qualquer ação bélica no planeta. Haverá alguém que não queira se abster a esta determinação. Será exterminado. Estamos já localizando Ali Khamenei, o seu grupo de mentirosos, farsantes, que se dizem muçulmanos e são adoradores de Satanás. E todos eles foram identificados. Estamos procedendo contra este grupo, já em diáspora, localizados no planeta. Conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibalchiappano@gmail.com. Mercado Pago é a plataforma e o banco. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF 510 466 447 34. Banco, plataforma Mercado Pago. Temos também a Febraban, os bancos que estão ajuizando medidas opressivas e imorais de instrumento jurídico apócrifo, sem valor. Está tudo interdito no sistema financeiro da República Federativa do Brasil. Não há como estabelecer a representatividade jurídica do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Todos já estão acautelados. A CIA, a Interpol, o FBI se encarregará da extração destes elementos a qualquer momento, a serem levados para depoimentos, captura, em fatos, atos e circunstâncias de crime, em vários processos que detêm a participação de provas irrefutáveis contra os elementos que ocupam o Pleno da Corte e também do Supremo Tribunal de Justiça. Todos já em suspeição. Envolve. Maiores informações, entraremos em contato. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano, árbitro, na função intervenção na República Federativa do Brasil e outros países. Viralize isto. Selva.
Gratidão ao juiz Oscar Aníbal Chapin, que tem uma voz, a voz da verdade. Portanto, meus amigos e amigas, quem vos fala aqui é o mestre Dinho. Eu quero aqui expressar, antes que eu falarei sobre as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapin. O que o juiz Oscar Aníbal Chapin, nessa live de hoje, ele deu uma continuidade, sobre os andamentos de prisões contra organização criminosa, ou seja, crimes organizados. Tudo isso é coligados, juntos, com os terroristas, traficantes e comunismo. Nós estamos vivendo no Brasil em épocas difíceis, porque o nosso país está governado através de um sistema político que estão juntinhos, coligados, junto com os terroristas, traficantes e comunismo. É uma situação caótica, melancólica, certo? Inclusive, as prisões, está aumentando as provas. Mais provas contra esse sistema político atual, ou seja, organização criminosas. Então, a cada dia está aumentando mais provas. Aí a pessoa fala, pensa e diz, por que não prenderam ainda? A situação é grave. E como a situação nossa, das pessoas do bem, ok? Nós somos do bem. Então, aí que nós temos de parar e pensar, ok? Tem gente que fala assim, Estados Unidos, Trump, não pode resolver isso não, entrar aqui. Pode sim! O que entrou lá no Saddam Hussein, lá no Iraque? Não tem muito tempo não. O que fizeram com o Iraque? As forças armadas dos Estados Unidos foram para o Iraque. E o povo deu todo o apoio porque o povo não aguenta. O povo de bem não aguenta esses palhaços, esses ditadores, esses incompetentes, ok? Não tem capacidade de ganhar uma política dentro da democracia. Aí ficam uns e outros, que estão aí fazendo parte aí do Congresso Nacional, dizendo que Bolsonaro, que o povo querendo o quê? Um golpe. Que golpe? O povo já conhecia vocês, que vocês não valem nada, vocês não são gentes para ficar juntos com as pessoas do bem. Os terroristas não vai nunca viver bem com vocês. O que vocês deveriam fazer é nos deixar em paz e sair do Brasil. Sair do Brasil e não voltar mais nunca. Nós não queremos aqui traficantes, terroristas, esses comunistas que o povo já conhece há muito tempo. Meus amigos e minhas amigas, eu já falei o que eu tinha o direito de falar, ok? Então, na sequência, como eu falo, sempre o juiz Oscar Aníbal Chapin, ele envia para o mestre Dinho, né,
matérias, ou seja, vídeo, conteúdo e etc. Certo? Então, são matérias que têm uma relevância, né, sensacional. É para juntar com a live do juiz Oscar Aníbal Chapano. Ele fala assunto na live e é necessário, né, que ele apresentando essas matérias é importante para nós. Quero aqui finalizar os nossos agradecimentos ao juiz Oscar. Nós, por que eu falo nós? É o mestrezinho juntamente com todas as pessoas do bem, patriotas, ok? Então, nós temos de entender o trabalho do juiz Oscar Aníbal Chapano, que é um trabalho, né, que só mesmo o juiz Oscar Aníbal Chapano, porque é muito difícil. Porém, para ele não tem nada difícil, porque ele não faz parte de tudo aquilo que é errado. Ele mostra a verdade, né? Aparece uns e outros falando que não deve, nem está entendendo o que está acontecendo no país. E o juiz Oscar sempre está falando com a gente, está falando o que está acontecendo na Rússia, na China, nos Estados Unidos, Israel, certo? E assim sucessivamente em vários países, ele sempre está trazendo notícias de utilidade pública. A seguir, vamos dar sequência e assistir as matérias do juiz Oscar Aníbal Chapano. A seguir! Malu Gaspar cravou. Foi a esquerda que abriu o campo para as fraudes do INSS. Aqui já não tem mais choro. A Malu Gaspar declarou: a esquerda, eu fiz uma pesquisa, uma investigação, a esquerda abriu o campo para o roubo do INSS. Me fala se isso aqui parece uma fala de um esquerdista. Não parece. Então, eu acho que a Globo está sob nova administração. Só pode. O que acontece? Essa regulamentação inicial era uma medida provisória chamada MP 871, que foi apresentada pelo governo Jair Bolsonaro, que era uma MP bem grande. Ela não dizia respeito só aos descontos das aposentadorias, né? Ela era uma MP que visava várias medidas para controlar fraudes e corrupção no INSS. A Globo tá fazendo jornalismo, gente. Vai chover hoje. Um MP do governo Bolsonaro. Você não vai acreditar no poderio militar que a China ofereceu ao Brasil. No início do ano, a China teria oferecido ao Brasil seus modernos caças de quarta geração J-10, que inclusive mais recentemente surpreenderam o mundo ao abater os caças Rafale, também de quarta geração, no conflito entre a Índia e o Paquistão. A Força Aérea Brasileira, com os caças Gripen e também os J-10, provavelmente seria uma das mais poderosas do planeta. Só que essa oferta tinha um porém, que eu te conto assim que você se inscrever no canal para aprender mais sobre geopolítica brasileira. Em troca dos caças J-10, a China queria o direito de instalar bases militares no Brasil para lançamento de foguetes. E esse movimento da China, repleto de simbolismo geopolítico, tem como objetivo aumentar a sua zona de influência militar e espacial na América Latina, que historicamente é considerado uma zona crucial de influência pelos Estados Unidos. O J-10 é um caça de quarta geração moderno, versátil, que de fato iria acrescentar muito na Força Aérea Brasileira. No entanto, a proposta chinesa esbarrou em duas questões principais. A primeira, a questão da soberania. O Brasil não quer nenhuma base militar estrangeira em seu território. E também o Brasil ficou com receio de que uma aeronave de quarta geração, especialmente da China, rival histórica dos Estados Unidos, iria de fato atrapalhar as relações geopolíticas entre o Brasil e os norte-americanos. Excuse me, President Macron. Oui. What was that? This? This is a flower we're going to make a cake later. Why is it all over your neck? Because I was smelling it to make sure it was the right kind. He's allergic and gluten-free. Right, guys? I love baking. Me too. And the spoon at the chancellor's office. I think this is what we use for precision. Make sure I want to spoon. We want to be perfectionist.
Where's the bowl? The bowl's on the train going to Ukraine with the eggs, the whisker. President Macron, in the spirit of good journalism, I have to say, that looks exactly like Listen, this is not cocaine, okay? Just like my wife Brigitte is not a man, regardless of what kind of soul it says. Anyway, look at the photo, boys. Everybody say Bulgar sugar. I mean, cheese. Cheese. Noticia de último momento desde Venezuela, movimiento que te diría 24 horas atrás nadie esperaba. Visita oficial de Richard Grenell, el enviado de Donald Trump para misiones especiales, reuniéndose con el dictador Nicolás Maduro. ¿De qué se trata esta reunión? Bueno, por lo que ha trascendido, lo que podemos confirmar es que ya hay en Venezuela, ya ha aterrizado en el aeropuerto de Maiquetía, un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, creemos que transportando a Richard Grenell. Lo segundo que ha trascendido es que en principio estas conversaciones tendrían que ver con la deportación de venezolanos que se encuentran en estatus irregular en los Estados Unidos, especialmente aquellos que son miembros del Tren de Aragua, especialmente aquellos que han cometido delitos graves en Estados Unidos más allá de su ingreso irregular, y que no se abordarían otros temas dentro de las conversaciones, pero son por ahora trascendidos. Lo que ya está confirmado es que se encuentra Richard Grenell en los Estados Unidos, que va a reunirse en las próximas horas con el dictador Nicolás Maduro. Os Estados Unidos têm algo pronto que vai abalar o Brasil, e ninguém está preparado para o que vem por aí. Nos bastidores da Casa Branca, um plano já foi traçado. O motivo? O Brasil atravessou uma linha que não deveria ter sido ultrapassada. Em encontros recentes com governos que se colocam abertamente contra os valores do Ocidente, o líder brasileiro sinalizou ao mundo que está escolhendo um novo lado. E isso tem um preço. Donald Trump, o atual presidente americano, não apenas percebeu o movimento, ele já decidiu que vai agir. E essa ação vai atingir em cheio o coração da diplomacia brasileira. Donald Trump colocou o Brasil como prioridade estratégica. Segundo fontes próximas ao Comitê de Segurança americana, Trump considerou que o alinhamento do Brasil com figuras e regimes hostis à liberdade representa uma ameaça silenciosa. E ao mesmo tempo que o governo brasileiro estende a mão a países que reprimem suas populações, o povo brasileiro é quem vai arcar com as consequências. Sanções estão sendo finalizadas. E elas não serão apenas simbólicas. O Brasil poderá enfrentar isolamento internacional, suspensão de acordos comerciais e restrições duríssimas nos principais fóruns mundiais. As falas recentes do presidente brasileiro despertaram revolta nos Estados Unidos. Em um evento internacional, ele afirmou que o mundo precisa se libertar da pressão do dólar. A declaração foi feita ao lado de autoridades de regimes que rejeitam a influência americana. Em outra ocasião, o líder brasileiro minimizou os conflitos causados por esses regimes, dizendo que todo governo tem o direito de agir conforme sua soberania. Essas frases, combinadas com visitas diplomáticas estratégicas e acordos bilaterais duvidosos, foram vistas como provocação. E isso chegou aos ouvidos de Trump, que prometeu reação à altura. A consequência está desenhada. O isolamento do Brasil será gradual, porém firme. Em primeiro lugar, o país deve ser excluído de negociações comerciais com os Macedônia e seus principais aliados. Isso afeta diretamente setores como agricultura, tecnologia e infraestrutura. Em seguida, a concessão de vistos e permissões para cidadãos brasileiros em território americano será revista. A prioridade será redirecionada para nações que mantêm alinhamento com os princípios de liberdade e cooperação internacional. As embaixadas brasileiras estão em alerta. E dentro do Itamaraty, já se discute como amenizar uma tempestade que neste momento parece inevitável. O impacto vai cair sobre os ombros do povo. O trabalhador comum será o primeiro a sentir. Os preços dos produtos importados vão subir. A taxa de câmbio vai disparar. Pequenos comércios que dependem de insumos internacionais vão fechar as portas. Jovens que planejavam estudar fora, trabalhar em empresas multinacionais,
ou buscar oportunidades no exterior terão as portas fechadas. O sofrimento não será abstrato, será real e virá na forma de contas atrasadas, remédios mais caros, alimentos sumindo das prateleiras e oportunidades que desaparecem como fumaça. Imagine acordar e ver que sua poupança perdeu valor da noite para o dia. Imagine seu filho ser impedido de estudar em outro país por causa de restrições diplomáticas. Imagine seu negócio quebrando porque o fornecedor internacional cancelou o contrato. Isso não é exagero. É a consequência direta de decisões que colocam o Brasil em confronto com quem realmente dita as regras do jogo global. E quando Trump fala em drenar o pântano, ele não está falando apenas dos problemas internos do EUA. Ele quer limpar o cenário internacional de alianças perigosas. E agora, o Brasil entrou nessa lista. Donald Trump está convicto. Ele vê o momento atual como decisivo. E o Brasil, infelizmente, escolheu o caminho errado. Ao contrário do que pensam os conselheiros do Palácio do Planalto, essa escolha não passará despercebida. A resposta está sendo construída com precisão. E quando for anunciada, não haverá como voltar atrás. Se você entendeu a gravidade dessa situação, compartilhe esta mensagem. Alguém precisa alertar o povo antes que seja tarde demais. E se você quer acompanhar cada detalhe do que está por vir, se inscreva agora no canal. Ative o sino, porque os próximos dias vão revelar verdades que estavam escondidas, e você não pode ficar de fora disso. Enquanto muitos seguem distraídos com promessas vazias e discursos ensaiados, o que está prestes a acontecer pode mudar completamente o rumo do Brasil no cenário internacional. E a engrenagem já começou a girar. Donald Trump, ao assumir novamente o comando da Casa Branca, deixou claro que não vai tolerar países que flertam com regimes que o mundo livre combate há décadas. O Brasil, ao estender tapete vermelho para esses aliados controversos, assinou um aviso de ruptura silenciosa. E esse aviso agora será transformado em sanção. A fala mais comentada nos bastidores americanos foi aquela em que o presidente brasileiro, diante de jornalistas internacionais, declarou que é hora de criar um novo modelo de governança mundial, sem submissão aos interesses americanos. Essa declaração foi interpretada como um recado direto a Washington. E para o atual governo do Zilasewa, isso foi a gota d'água. Logo após esse discurso, reuniões emergenciais foram convocadas entre o Departamento de Estado e membros do alto escalão da Segurança Nacional. A pauta foi uma só: como reagir de forma eficaz sem comprometer o povo americano e punindo diretamente a postura brasileira. O plano inclui medidas diplomáticas e econômicas simultâneas. A primeira etapa é o corte de diálogos estratégicos. O Brasil deixará de ser ouvido nas decisões relevantes sobre clima, segurança cibernética e investimentos tecnológicos. A segunda etapa será mais sentida ainda: a exclusão do Brasil de acordos comerciais vantajosos. Isso atinge em cheio o agronegócio, os exportadores de carne, soja e minério, além de diversos setores da indústria. A terceira etapa será uma espécie de cerco silencioso, onde o Brasil perderá espaço nos bastidores das negociações internacionais. Resultado: o país se torna invisível nas decisões mais importantes do mundo. E o efeito real disso? O povo vai pagar. Porque enquanto os representantes viajam em jatinhos e discursam em palácios, o cidadão comum é quem sente a pancada no dia a dia. É a gasolina que sobe, é o arroz que some do mercado, é o aluguel que fica impagável, é o desespero que chega no silêncio. E quando o país se der conta, já estará com as portas fechadas em todos os lados. O que parece hoje apenas uma ameaça distante, vai se tornar o novo normal. E tudo isso nasceu de escolhas erradas feitas por quem deveria proteger os interesses da nação. Imagine a mãe que depende de um medicamento importado e descobre que o lote não chegará mais. Imagine o jovem aprovado numa universidade do Zilescorsay sendo informado que não poderá embarcar. Imagine o produtor rural com caminhões parados porque a exportação foi suspensa. Agora, multiplique isso por milhões de vidas. É esse o sofrimento que está no horizonte.
E o mais cruel é que muitos só vão entender quando for tarde demais. Quando o Brasil, já isolado, for obrigado a negociar com regimes que não oferecem liberdade, oportunidade nem esperança. E enquanto tudo isso acontece, a imagem do Brasil lá fora se deteriora. Nos jornais internacionais, o país já é citado como nação em desacordo com os princípios democráticos globais. Empresários estão cancelando visitas, investidores estão redirecionando capitais, embaixadores estão sendo chamados de volta. E no meio desse colapso silencioso, uma figura se levanta com força. Donald Trump. Ele prometeu que iria drenar o pântano, e agora ele aponta para o sul, para o Brasil, como o próximo passo nessa missão. Um país que escolheu alianças questionáveis e agora terá que lidar com o peso dessa decisão. Se você está ouvindo isso agora, entenda. Não é mais questão de política. É questão de sobrevivência nacional. E você pode ser parte de quem alerta ou de quem sofre calado. Compartilhe esta mensagem. Envie para quem você ama. Mostre a verdade. E se quiser continuar recebendo as revelações que a mídia esconde, se inscreva agora no canal. Ative o sino, porque os próximos capítulos vão ser decisivos. O que está vindo do norte vai mudar o Brasil de forma irreversível. E só os atentos vão saber se proteger. Quero convidar você, patriota, para fazer parte da maior corrente de fé e oração da direita brasileira. Se você acredita que Deus pode mudar o nosso Brasil, assista esse vídeo que aparece agora em sua tela. Todos os dias oramos para Deus abençoar o Brasil, nossa família e o presidente Bolsonaro. Assista esse vídeo que aparece na tela e se inscreva no canal. Meus amigos, a pressão está aumentando e o nome de Flávio Dino está cada vez mais no centro da crise. Em Brasília, já se fala abertamente em impeachment. As denúncias se acumulam, as críticas se intensificam e até antigos aliados começam a recuar. O clima é de instabilidade total e tudo indica que Dino está prestes a enfrentar a maior batalha política de sua carreira. Se os ventos continuarem soprando nessa direção, o desfecho pode ser inevitável. Do Zezinho, agora nós vamos falar do Luizinho. Ok. O presidente do MSTF, Luizinho Roberto Barroso, elogiou os Estados Unidos durante participação num evento do Grupo LIDE em Nova York na noite de ontem. Segundo Barroso, os norte-americanos deram apoio à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto. 64, por exemplo, né, professor? Aspas. Eu mesmo, como presidente... Ele está comendo presidente? Não, ele é o presidente. Eu mesmo, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, estive como encarregado de negócios americanos. Esteve com o... Você está corrigindo o alemão? Ué, mas é com o. É com o, não é como. Como encarregado. Olha, vocês estão corrigindo o alemão. Estão corrigindo você aqui, Alemão. Agora eu tenho 20 diretores hoje aqui, ó. Então depois você reclama no RH do Alemão. Como encarregado de negócios americanos. Tive muitas vezes, mas em 3 vezes, que bíblico, hein? 3 vezes, cabalístico. Eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas do próprio Departamento de Estado. Fecho aspas. Barroso comandou o TSE por 2 anos do governo Bolsonaro, entre 2020 e 2022, no período Joe Biden, né? No período de Joe Biden à frente dos Estados Unidos. Mas não é só isso não, tá? Você veja que nós estamos aqui lidando com qual é o assunto? Um juiz fazendo política. Isso é muito grave. Mas quando a gente acha que esta gravidade é um absurdo, vem um absurdo ainda maior. Vai acontecer alguma coisa, Pavinato? Não, porque nós estamos falando dos nossos ditadores aos quais a lei não se aplica. A lei, que lei. Que lei sou eu? O ministro, né, Flávio Dino, que não é um jurista de internet, é jurista a granel, jurista a peso, não tem para ninguém.
durante a aula magda do curso de Direito do Centro Universitário UNDB, em São Luís do Maranhão, sugeriu uma chapa para as eleições do ano que vem ao governo do Estado. Em discurso, Flávio Dino opinou o seguinte, que a dupla seja encabeçada pelo atual vice-governador, Felipe Camarão. Para quem nunca viu Cabeça de Camarão, tá aí, ó. Dino está querendo colocar o Camarão como cabeça, tá? Que é do PT, tendo a professora de Direito Tereza Helena Barros como vice. Vamos ouvir essa fala do Dino. Em nome dessa amizade, eu quero te dar uma sugestão. Põe a Tereza de vice-governadora, isso vai ficar imbatível, que a mulher é popular, viu? Foi o que eu pude ver aqui. Eu acho que só um empecilho, ela não tem idade constitucional ainda, né, para poder exercer esses cargos. Tem que ter mais de 21 anos. Bom, essa declaração irritou o atual governador do Maranhão, claro, Carlos Brandão, que é ex-aliado do Flávio Dino. Nos bastidores, Brandão tem reclamado que Dino estaria atuando politicamente para enfraquecê-lo, inclusive por meio de decisões do Supremo. Nossa! Além disso, a lei que trata dos crimes de responsabilidade diz no artigo 39 que ministros do STF são proibidos de exercer qualquer atividade político-partidária. E não é só a lei, porque o Flávio Dino está pronto para ser empichado. Pronto! Não dá nem para disfarçar. Tá pronto. Tá vestido. Tá com a lona de circo do impeachment. E não é só a lei que proíbe, não. É a Constituição. A Constituição brasileira proíbe. Veda um juiz de ter atividade político-partidária, e o que ele fez aí foi isso. Daqui a pouco ele vai fazer igual o Barroso. Eu nunca disse, que disseste, que diria que venceremos o bolsonarismo. Né? Vai ser mais um desdito. Tem o descondenado, o dislike, o desdito, né? O desopinado, tem tudo. E nós o desacontecido. O ministro André Mendonça, tá? Ele disse ontem, durante palestra nos Estados Unidos, que a pacificação do Brasil depende da atuação imparcial do STF. Vamos ver o que é um ministro em comparação ao sinistro. Vai lá. Eu prezo muito pela imparcialidade e há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil. Disse, e os dados de estatística, de pesquisas dizem que o Brasil está dividido, é mais ou menos isso. O que nós vivemos, 50% pensa de uma forma, 50% pensa de outra. Eu penso que nós precisamos passar pelas próximas eleições, porque não vejo essa possibilidade nesse momento de ter uma busca de pacificação, mas trabalharmos em busca de uma pacificação. E acho que isso passa muito pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que nós precisamos, cabe a cada um de nós, e nós, nas posições em que estamos, no Supremo Tribunal Federal, tentar ser esses agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país, de aplicação justa da lei, independente das partes que estão envolvidas. Tá vendo? Isso é a fala de um sujeito que se porta como um juiz, que tem discrição na sua fala, que é circunspecto, que fala questões técnicas e não trata de nenhum assunto que está ou que pode vir a ser julgado por ele. De outro lado, nós temos o Barroso dizendo que atuou politicamente junto à presidência dos Estados Unidos. Daqui a pouco o Barroso vai falar, não, eu não falei o que eu falei, né? Ele tá malando, né? É grave o que ele falou. Esperto. É uma interferência externa. Tão grave quanto isso, ou mais grave, que perceba,
que a fala do Vencemos o Bolsonarismo do Barroso foi para a Uni, para uma plateia de universitários. Agora, eu já não sei se são otários ou não, porque eles estavam... É aula magna, são calouros, né, é a primeira aula, então eles são vítimas, os alunos da UNDB. São vítimas. Chega lá, que dia que foi essa aula, Alemão? Foi ontem? Aí eu achei que tivesse sido dia 4 de maio, porque 4 de maio nos Estados Unidos o pessoal celebra o May 4th. Aí o pessoal sai fantasiado de Guerra nas Estrelas, né? May 4th, maio 4. Então aí eu achei que ia fazer May 4th com o Jabba entrando no palco. Ia ficar engraçado, né? Mas não, eles foram vítimas, os alunos da UNDB. Aí ele vai e faz atividade político-partidária. E é muito bizarro. O cara, ele peida na cara do Brasil inteiro, sabendo que ele está impune, sabendo que nada o alcançará. Mesmo com aquela corpulência, ninguém consegue pôr a mão nele. Com vocês, baixinhos. Culpa do Senado de novo, né? Crime de responsabilidade. Senado, que tem que apurar crime de responsabilidade, pode processar por crime de responsabilidade, mas sem jogar água no chope de ninguém. Ele tem até uma boa tese aqui, tá, Pavinato? De defesa. Ele vai dizer que ali não teve dolo, é ânimos brincandi, é ânimos divertendi, porque ele vai dizer que foi uma brincadeira, que foi um tom jocoso. Que não teve... brincadeira sadia aí, ó. O tom jocoso. Ele vai dizer que foi quando ele brincou com a idade dela, querendo dizer que ela parece ser mais nova. Ele fez uma brincadeira. Esse foi o tom jocoso, misógino, mas ele né? estava. Uma piadinha patriarcal machista. Ali realmente falando de uma possível chapa. Otarismo, o nome disso? Não, aí. Não, é otarismo já. Não, ele quis dizer, dele é otarismo. que ela não parece ter que nem a Ana Paula, parece que tem a idade que tem, não parece. Olha pra vocês verem, não Sabia parece. que tecnicamente o Flávio Dino, ele é muito preparado, né? Olha só, temos que saber distinguir as coisas. Não, ele é está fazendo... mas não é um jurista, ele é um político. Ele não podia nem ir para o STF, porque ele ocupava um cargo político até o dia anterior dele ser ministro do STF. Isso é incompatível. Então ele sabe o que ele pode falar. Ele não vai dar tiro no pé. Veja que ele deu um tom. Ele deu tiro no pé. Ele deu um tom de risadinha. Ele deu porque ele sabe que ele está acima da lei. Ele deu risadinha, ele foi esperto. Aquela risadinha ali é o seguinte, pô, gente, vocês não viram que é brincadeirinha? E sabendo também que o atual Senado não vai processar ele por crime de responsabilidade. Exato, né? É por isso. Não porque... Não, imagina. O Nicolas disse que vai entrar com pedido de impeachment contra o ministro no Senado Federal e no Conselho Nacional de Justiça. E vai dar, hein? Nada. Mas tem que entrar mesmo. A gente tem que ir pra cima, eles têm que ir pra cima mesmo. Agora, você sabe qual que é o passo 2? Porque o Nicolas... Aí vai uma dica para o Nicolas, que é uma grande liderança e que pode ser um grande herói. Por que eu faço essa diferenciação? Porque os vídeos dele é recorde atrás de recorde. Ele influencia o Brasil inteiro com opiniões honestas, com vídeos honestos, concisos, com uma boa oratória, então ele é um líder. Isso é incontestável. Agora, eu fiz o roteirinho do impeachment de ministro do STF para o Senado. Ninguém quis usar. Porque basta um senador exigir que seja colocado ao final da sessão do dia na próxima pauta, na pauta da sessão seguinte. E a mesa é obrigada a colocar, o regimento interno obriga. Se ela não colocar, ele pode dar voz de prisão por prevaricação. Não dá, mas você fica dando voz de prisão por prevaricação. Porque se o Nicolas consegue conscientizar um grupo de senadores de que, principalmente os da direita, ele vai expor aqueles que têm medo de exercerem a função para a qual eles são pagos, o Nicolas ele tem o poder de acabar com a carreira política de qualquer pessoa na direita. Então, se ele souber fazer alianças propositivas,
E aqueles que se aproveitam da direita, mas não fazem nada, expor também propositivamente, porque ele elide a população do erro. Muita gente vai pensar 2 vezes antes de dizer não pro Nicolas Ferreira. Por isso que é hora da direita começar a pautar as coisas. A gente volta àquela fala do Altineu. Altineu, põe na mesa para votar e deixa que o povo faz o resto. Teu raciocínio tá perfeito. E volta pra pauta do STF de novo. O problema do Brasil hoje desculpa, STF não, Senado Federal. O problema do Brasil é Senado, não adianta. Agora mesmo, ó, senador da direita fazendo selfie agora lá na comissão com a Virgínia. Estão preocupados com isso. Mas alguém quer falar algo disso aí? Ou nós vamos falar da grande desgraça que se abate sobre a nossa? Uma das coisas que eu sempre falo é que o grande problema, que quando a gente vê que o Nicolas vai dar em nada, não interessa que não dê em nada. Eu concordo contigo, não vai dar em nada. Mas é como você está no embate, que se você não tem força suficiente para dar aquele impacto, você no boxe chama isso de jab. Você cansa o adversário batendo, devagarzinho. Vai batendo, até que chega uma hora que ele cansa. Mas aí que está o detalhe. Qual é o grande problema que nós temos? Por que não vai dar resultado? Porque nós não temos 2 pesos e 2 medidas. Nós temos um peso só e ninguém sabe qual é a medida. Porque quem interpreta qual é a medida é o Supremo de acordo com aquilo que ele quer. E não é o Supremo, só que eles tomaram conta do Supremo. Por que eu comecei aí? Eu queria chegar já no André Mendonça. Eu concordo com o André Mendonça. Só quem pode pacificar realmente, já que o Senado não serve para porcaria nenhuma, são nobres pelo poder e não pela honra, porque o Senado é como se fosse uma nobreza, mas a nobreza ela tem um vínculo de honra. O Senado não tem um vínculo de honra, é só pelo poder que ele está ali. Mas já que o Senado não faz nada para pacificar o Brasil, porque o Senado poderia pacificar, como? Enquadrando o STF e restabelecendo o sistema de pesos e contrapesos. Mas o Senado não quer fazer isso. Não, tem uma coisa feia no Senado. Só quem pode fazer é o próprio STF, mas tem a minha discordância do André Mendonça. Eles chegaram a um ponto que não há mais como retroceder. O retrocesso daqueles membros do STF vai significar que eles vão admitir que eles foram mentirosos, que eles foram criminosos, que eles foram ilegais, que eles não corresponderam ao que se espera, que eles estão devendo para a sociedade brasileira, que tudo que eles fizeram recai sobre eles. É por isso que é maior de todas as punições. Porque vou mudar. Exato. 3 juízes, isso pode mudar as maiorias. Nós teremos... Aí quem não pode retroceder, vai retroceder a força. Exato, Pavinato. E nós teremos, pelo menos no Supremo, 4,5 ministros do Supremo com capacidade de mudar. Por que 4,5? Com todo respeito ao que foi indicado, o Cássio Nunes, eu não sei, afinal de contas, se ele é copo cheio, jurídico, mais ou menos cheio, ou mais ou menos vazio. Então, nós teremos 4,5. É peso suficiente. Por qual razão? Porque pode trazer internamente no STF a necessidade deles pactuarem entre si para dizer, olha, nós vamos fazer o seguinte, vamos retroceder, pedir desculpa e vamos fazer uma grande anistia que não nos atinge pela porcaria que nós fizemos com o Brasil. Essa é a grande questão. Então, quando a gente olha, o grande problema é restaurar a lógica de nós termos um sistema que é um Estado de direito. Não precisa nem ser ainda Estado democrático de direito. Basta a gente começar a voltar a ter lei. Lei que aplica. É a brincadeira que as pessoas fazem quando me perguntam, você quer fazer que curso hoje? Eu digo, faço curso de direito. Porque é o curso mais fácil que tem no Brasil. Por que é o mais fácil? Porque qualquer resposta vale. Não adianta mais, tudo aquilo que foi produzido em termos de direito é jogado fora por causa deles. É uma brincadeira. Mas essa brincadeira também é falha, sabe por quê? Por quê? Porque um curso em que, ao mesmo tempo que toda resposta vale, toda resposta não vale. Mas aí é que está o detalhe. Depende de quem corrigir a prova. Por isso que você está livre e você pode responder qualquer coisa e você deixa de fazer direito e faz política institucional dentro da faculdade. Direito, a gente brinca. Acabou. A gente brinca no curso de direito que se você não morrer, você se forma. Você quer se formar em direito, só não morrer. Mas aí a questão é o hoje. E hoje esse problema é muito grave. Eu encerro fazendo um comentário sobre o que o Barroso disse. É grave. E é criminoso o que ele falou. Ele dizer que teve apoio, ele tem que definir qual for esse apoio, porque naquele mesmo momento que ele estava aqui, que ele disse que os Estados Unidos apoiaram,
havia suspeitas de que certas autoridades americanas estavam sim apoiando aquilo que estava acontecendo contra o governo de Sua Excelência, o presidente Bolsonaro. Não à toa, quando o Trump assumiu, a primeira preocupação dele foi: vamos anular as porcarias que o USAID fez, porque o USAID estava apoiando gente que não vale nada, que luta contra os interesses norte-americanos. E veja, nós vivemos um momento em que a USAID estava aqui no Brasil. O dinheiro da USAID estava no TSE. O dinheiro da USAID foi para o Instituto do Felipe Neto, que fez o web chat do TSE. Se lembra como naquele momento o Salles foi na televisão e disse: cancelei todos os acordos com a USAID. Todo mundo chamou o Salles de babaca. E ele disse: ainda saberão por qual razão isso aconteceu. Tá aí. Porque o USAID estava sendo um braço para destruir um governo. Isso ficou claro e foi disseminado. Até os próprios norte-americanos aceitaram. Qual é o grande problema? Quando ele fala uma porcaria dessa, o que ele está dizendo não é nem que um outro país, um outro estado, uma outra sociedade interferiu. Um outro governo intencionalmente e nos ajudou. E eu pedi. É uma corrupção. Eu pedi ajuda. Ele fala que ele pediu, como presidente do TSE, que ele era, naquele momento, ele pediu ajuda. Isso é um absurdo, Ana. Ele assumiu. Isso é criminoso. Ele assumiu. Ele assumiu, de fato, ele assumiu que ele cometeu. Explodiu uma sequência de bombas que ninguém estava esperando e todas caem no colo do ministro Alexandre de Moraes e também Lula da Silva. Uma deputada aliada de Bolsonaro que foi condenada pelo STF acabou de mandar um recado direto para o ministro. Sim, gente, o que ela disse está sendo chamado de pavoroso nos bastidores do STF. Os ministros ficaram furiosos, principalmente ele, Alexandre de Moraes. E mais, os Estados Unidos, sim, gente, os Estados Unidos entraram de vez nesse jogo e mandaram um recado duríssimo para o governo Lula. O motivo? Facções criminosas, que já está na mira internacional. Mas o que vai realmente chocar vocês, gente, é um vídeo de um aliado de Bolsonaro que eu posso garantir para vocês, gente. Se Moraes pudesse, ele mandava prender ele agora. Eu tenho certeza disso, principalmente pelas coisas que vai ser revelado neste vídeo sobre o PT e o judiciário. Gente, ele vai entregar todo o sistema de bandeja, viu? Mas eu não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo. Vou ser bem objetiva e direta do jeitinho que vocês gostam. Só não esquece de compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se inscreva no canal se não é inscrito. E já vamos começar com o vídeo de ninguém mais e ninguém menos de Eduardo Bolsonaro. E logo depois, gente, o que vai ser revelado aqui sobre o PT, o judiciário, é o que eu tô falando pra vocês. Se Alexandre de Moraes pudesse, ele mandava preso esse aliado de Bolsonaro agora. Mas ele não pode, porque ele está longe demais, lá do outro lado. Vocês vão entender já já. Mas antes, vejam isso. Pessoal, só para esclarecer, o relatório definitivo daquela viagem oficial do Pedro Vaca para o Brasil, para colher depoimentos e falar sobre censura, etc., esse relatório ainda não saiu. Mas, vamos combinar, mais de um mês depois, não parece estar com muita vontade de fazer não, né? Até porque isso daí corrobora aquilo que eu falava, né, que estava dizendo, de que ele só foi ao Brasil por pressão, por receio de perder o orçamento do governo norte-americano, porque o Trump tinha acabado de sair do OMS e ele tinha medo de que os Estados Unidos saísse da OEA, sendo que os Estados Unidos contribuem com metade do orçamento da OEA. Então, vale ainda, né, a título de conhecimento, eu acho apenas você esperar esse relatório sair, mas as notícias recentes não são sobre este relatório, tá? São sobre aquela questão ali do discurso do Nicolas, da questão da peruca, etc., também algo ridículo da OEA. Aquilo ali foi puramente liberdade de expressão, não ataque a ninguém. E agora, gente, vejam este vídeo. Chega de mimimi, Alan dos Santos desmascara o câncer político que assola o Brasil. O PT, segundo ele, olhem isso. Alan dos Santos aqui, gente, entregou o sistema de bandeja. E como ele está nos Estados Unidos, é o que eu tô falando, se Moraes pudesse, ele prendia ele hoje, depois dessas revelações, com certeza. O PT é o problema do Brasil. Agora a gente tem indicação de narcotraficante, mulher de narcotraficante, galera do Porto que usa o Porto pro PCC, pro narcotráfico.
o professor Olavo alertou durante mais de 20 anos, ou 30, façam os cálculos aí, que o Brasil, ele foi dominado pelo Foro de São Paulo. Tome muito cuidado. Eu estava lendo outro dia um artigo que me mandaram aqui do Kim Paim. Ele até acertou bem ali as expressões do estamento burocrático, mas não é dele, né? O que ele falou ali era o que o Faoro já tinha dito e o professor Olavo já tinha falado. Só que você vê que tem essa ausência do Foro de São Paulo no texto dele, e a direita brasileira parece que não quer mais falar do Foro de São Paulo, ou acha que o Foro de São Paulo não existe mais. Toda ação é feita por um agente. Nossa, você descobriu a pólvora. Por incrível que pareça, muitas análises, se não a maioria esmagadora delas, coloca sempre agentes imaginários, inexistentes, abstratos, que não podem ser compreendidos pela razão humana. Muitas vezes por burrice, muitas vezes por ignorância, mas o efeito é o mesmo, né? Quando eu falo efeito é o mesmo, é aquilo que eu uma vez expliquei aqui sobre mal de pena e mal de culpa. 2 pessoas caem de um prédio, as 2 vão morrer. Uma foi empurrada, a outra se jogou. Então, assim, o efeito é o mesmo. Então, o efeito de você não identificar os agentes de uma ação, eles são os mesmos, você será enganado por eles. Ponto final. Quando a gente vê o Lula fazendo isso, Lacon, é muito claro de que o Foro de São Paulo, criado por Lula e Fidel Castro na década de 90, utilizando-se da estratégia que aprenderam, das várias estratégias que aprenderam com a União Soviética, em parceria com os globalistas, o efeito é esse que vocês estão vendo no Brasil hoje. É isso aí. Só que os políticos insistem em achar que quem manda no Brasil não é o Foro de São Paulo. O próprio Sérgio Tavares, discordo abertamente dele. Ele é um jornalista muito bom, mas ele disse que o STF, como é que era que ele colocou lá? Tá na revista Oeste. Que o STF controla o PCC. Coisa do tipo. Não é. Não é. Não é. Quem controla o Brasil hoje nem é o narcotráfico. O narcotráfico, ele é permitido atuar, assim como os grupos terroristas, eles são permitidos atuar desde que o verdadeiro agente, ou seja, o grupo, né, de pessoas que realmente está controlando o cenário político, ele não seja afetado. Então, eles soltam esses cães, né, exatamente para que eles possam fazer o serviço deles de destruir o que ainda os impede de tomar o poder absoluto e total. Então não se deixe enganar. O Lula fazendo isso, o Lula fazendo essas viagens e apoiando grupos terroristas, ele sabe muito bem o que está fazendo. É nessas horas que não adianta você falar assim, Lula cachaceiro. Cachaceiro só por sua indignação sua, né? O Lula, o Dirceu, o grupo que está com ele, sabe muito bem o que está fazendo. Quem não sabe são os deputados e senadores que ainda acham, por exemplo, que o Centrão é mais forte que o PT, que o STF é mais forte que o PT. Sabe, separadamente, esses grupos não podem nada contra o PT. E eu fico pasmo de não ver os deputados, senadores, os políticos, governadores, prefeitos, vereadores, jornalistas, não compreendendo que não há mal mais sinistro e maior do que o PT hoje. O PT é o problema do Brasil. Porque o PT, quando sai da equação, todos os problemas ficam normais. Você não vai ter paraíso. Você vai ter problemas. Mas os problemas normais. Sabe quando o nego ficava reclamando lá, o Bolsonaro vai indicar... Como é que era o nome daquele cara que queria ser ministro da Educação? Engraçado pra caramba, que falava... Essa era até a expressão que ele usava. Um negão lá que ia ser ministro da Educação. Sim. Eu não lembro o nome, mas assim. Também não lembro. Eu lembro do caso, mas eu não lembro não. Então, isso é um problema normal. Uma má indicação. Um problema normal. Agora a gente tem indicação de narcotraficante, mulher de narcotraficante, galera do Porto que usa Porto pro PCC, pro narcotráfico. O Brasil precisa voltar a ter problemas normais. Mas quem é que pegou os problemas normais no Brasil e elevou esses problemas normais como se fossem problemas gravíssimos? A imprensa. A turma que o Cláudio Dantas pertencia, né?
antagonista. Hoje, graças a Deus, bem-vindo aí, Cláudio Dantas, aos Vingadores, né? A Liga da Justiça. Mas quando ele era vilão, a turma dele, essa galera é que pegava todos os problemas, né, existentes, normais, problemas normais. A gente não tem problemas aqui nas nossas vidas? São problemas normais. Qual o problema que não é normal? É isso aí. Isso que o Locomel acabou de ler, como Paulo. É você ter um cara querendo fazer um atentado terrorista e nego não considera o cara terrorista, mas a dona Hilda é terrorista. Isso aqui não é normal. Problemas normais acontecem na vida. Todos nós teremos problemas nessa vida. Problemas normais. Problemas que não são normais são essas coisas excedentes, assim, que você vê e fala assim, opa, tem alguma coisa de errado. Vamos voltar a focar na nossa vida normal, com os seus problemas normais, com os momentos de alegria normal. Que não é normal isso aí, ó. É o Brasil do narcotráfico, é o Brasil dos terroristas. A gente precisa explicar para as pessoas que o PT é o Foro de São Paulo. O Lula é o fundador, meu irmão, fundador do Foro de São Paulo. Não é que ele teve uma divergência com a galera, ficou um tempo lá e foi embora. Foi convidado. Foi convidado e saiu. Ele é o fundador do Foro de São Paulo. Só que o Foro de São Paulo é desconhecido do povo. Gente, vocês têm noção de que é você, tipo, sei lá, fundar os jesuítas, fazer um monte de mudança no mundo inteiro e ninguém saber quem são os jesuítas? Vira isso por mal. É o que o Lula tem êxito no Brasil. Imagina, cara, você, sei lá, funda uma igreja evangélica qualquer, aí tem vários efeitos do trabalho da tua igreja e ninguém sabe da existência dela. O pastor que a gente conheceu que faz um trabalho com milhares de crianças no Haiti. E ninguém sabe. A velha mídia não cobre isso. Exato. Negócio que ele era para ganhar prêmio Nobel, para ganhar prêmios internacionais de direitos humanos, de ajuda. E aí o Lula teve o êxito, ele conseguiu, ninguém pode tirar esse mérito dele. Ele teve o êxito de criar uma organização criminosa, né, que é o Foro de São Paulo, na década de 90, fez essa organização criminosa ficar trilardária, você sabe, dinheiro que não acaba mais. Porque, pô, só de INSS aí, meu irmão. Olha as cifras. Eu fiquei escandalizado com a Operação Caixa Preta da Infraero, que foi um caso no Porto de São Paulo, que foi a 1,6 bilhão de reais. À época, hoje corrigidos, o negócio deve, não sei se chega a 2, 1,6, né? Não, dá mais de 2. Dá mais de 2 bilhões, né? Então, assim, ganharam dinheiro até não aguentar mais. Êxito, mérito deles. Ninguém pode tirar esse mérito deles. Só que é uma organização criminosa que não está no radar, não está na consciência do brasileiro comum, do político, dos juristas. As pessoas desconhecem o Foro de São Paulo. Pelo amor de Deus, façam a timeline, produzir um documentário sobre o que de fato é o Foro de São Paulo, para as pessoas entenderem. Ter-nos esse presente de mostrar o que é o Foro de São Paulo. Até para o público americano. Até para o público americano. As pessoas vão começar a entender o que de fato está por trás dessas viagens do Lula. Qual é a estratégia? O que eles querem fazer? O que isso representa? Aí, onde eles querem chegar? A inspiração do Márcio Pockmann para fazer o mapa mundo de cabeça para baixo. Né? Tá ali, né? Tá ali. Você viu ele com a Dilma? Tem uma foto ela mostrou o mapa mundo lá no evento de Pequim, cara, achando aquilo a coisa mais normal do mundo, cara. Orgulhosa. O norte virou sul, o sul virou norte, era tudo de cabeça para baixo. O Brasil no centro do mundo. A Austrália cortada, cara, o australiano vê aquilo ali. Não, na boa, gente. É assim, é uma quantidade de criminosos e malucos, né? E dos dois, né? Malucos, criminosos malucos, só criminosos. Eu tenho todos esses grupos no governo. É um troço impressionante. Impressionante. Olhem isso, gente. Vejam que revelações. É o que eu falei pra vocês. Se pudesse, Alexandre de Moraes prenderia eles. Principalmente por falar isso de Lula. Você viu o que ele falou, né? Lula é o próprio Foro de São Paulo. Mas os Estados Unidos já está de olho no governo Lula. Sim, e por causa dessas organizações. E é por isso que está tanta tensão dentro do governo. Olhem isso. Estados Unidos manda duro recado ao governo Lula sobre as facções criminosas PCC e CV. O conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado norte-americano, Ricardo Pita,
O mesmo que durante a visita ao Brasil na semana passada foi o encontro de Jair Bolsonaro, foi o portador de um recado do governo americano para o governo Lula. Reunido com parlamentares brasileiros à Frente Parlamentar pelo Livre Mercado, Pita fez uma declaração sobre a controvérsia em torno da recusa do governo Lula ao classificar o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, CV, como organizações terroristas. Aspas, os Estados Unidos não foram ao Brasil para questionar se as organizações criminosas são consideradas terroristas. Foram para informar que são. Vejam bem. Para o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, Paulo Bilinski, integrante da comitiva FPLM, a declaração mostra que o estímulo livre, mercado e o combate à violência e ao crime organizado caminham juntos. Aspas, que essas lições sejam aprendidas, replicadas e que o Brasil caminhe contra um Estado inflado e ineficiente, fecham aspas, disse o deputado bolsonarista. Trump é implacável. Gente, quando Lula não reconhece o CV e também o PCC como organização criminosa, ele faz isso por quê? Porque ele não pode dar a oportunidade dos Estados Unidos investigar o que está por trás dessas organizações. Lógico, os Estados Unidos investigar, mas com a soberania do Brasil, mas teria total liberdade para investigar tudo. Tudo que está por debaixo do tapete, tudo que eles vêm escondendo até agora. O verdadeiro sistema. E aí ia chegar em peixes muito graúdos. E a gente sabe disso. E é por isso que Lula não aceitou. Mas ao que tudo indica, olha o que eles falaram. Eles não querem insinuar que eles são. Eles estão dizendo que eles são sim. E já tem parlamentares lá nos Estados Unidos articulando para resolver isso. E na hora que isso for resolvido, gente, o que vai ter por debaixo desse tapete, o que nós vamos descobrir, com certeza vai ser muito pior do que a gente já viu até agora. E olha que todo dia a gente fica chocado com o governo Lula. Mas deve ser assustador. E agora, gente, olhem o que essa deputada aliada de Bolsonaro fez. Mandou um recado duríssimo para o ministro Alexandre de Moraes. Sim. Zambelli se manifesta após sua condenação e manda péssima notícia para Moraes. É evidente que a deputada Carla Zambelli está sendo vítima de uma absurda, repugnante e cruel perseguição. De acordo com a esdrúxula condenação, além dos 10 anos de cadeia, Zambelli terá que pagar uma multa de 2 milhões de reais. Essa multa é impagável para uma pessoa honesta da classe média brasileira. Mesmo cumprindo sua pena absurda, a deputada ficará presa e essa dívida é impagável, impossibilitada de reconstruir sua vida. De qualquer forma, Zambelli hoje se manifestou e revoltada. Olhem o que ela disse. Nesse momento, eu não vou faltar um momento, um segundo sequer com os meus eleitores. Então, o processo ainda não acabou. Ainda há vários recursos que podem ser feitos. O pedido de suspensão foi solicitado no dia 29 de 4, dentro da Câmara dos Deputados, está sendo analisado. Eu já tive sinal verde de que ele vai ser pautado. Vamos esperar o melhor momento para isso acontecer, porque ainda tenho tempo para poder colocar ele em pauta. Enquanto isso, também, meu advogado vai apresentar os instrumentos que são normais de apresentar no processo como esse. Nós trouxemos materiais para vocês, que vocês podem levar depois, para vocês verem as discrepâncias dentro do processo. Olhem isso, gente. Tem materiais para vocês verem os abusos, as discrepâncias dentro do judiciário. Tudo isso porque eles estão com medo de 2026. Essa é a verdade. Carla Zambelli foi uma deputada muito bem votada, a mais votada. E é isso que eles não suportam, a popularidade da direita. Então eles estão fazendo de tudo. O maior medo deles, sabe qual é? São as eleições de 2026, porque eles sabem muito bem que um Senado que não tem o rabo preso e uma Câmara que não tem o rabo preso com o STF, independentes, pode realmente acabar de vez com toda essa farra do Supremo. E é isso que eles estão morrendo de medo. Bolsonaro já falou, né? Me dê metade da Câmara e metade do Senado, que eu mudo esse país. Ao começar pelos ministros. Esta é a verdade. Este é o maior medo. Mas enquanto não chega 2026, que já está bem perto, e vale lembrar que o que eles não suportam é não ser votados,
Vocês acreditam que Hugo Mota teve uma atitude que surpreendeu a muitos? Sim, olhem essa notícia. Moraes vai relatar processo da Câmara que interpela a decisão do STF sobre ramagem. Segundo informações, eles estão tentando usar também para interpelar Carla Zambelli. É isso mesmo. Caso rebateu o entendimento da primeira turma contra o ato dos deputados. Vale lembrar que a primeira turma, a gente já sabe quem é. Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia. Então sempre eles vão votar favorável a tudo que Moraes quiser. Esta é a verdade. E é por isso que o Hugo Mota ficou revoltado. O ministro Alexandre de Moraes do STF vai relatar a ação apresentada pela Câmara dos Deputados para interpelar a primeira decisão da turma do STF, que suspendeu parcialmente a ação penal contra o deputado delegado Ramagem do PL. A distribuição caiu com Moraes por prevenção. E no sorteio, vejam bem, gente, a distribuição caiu por Moraes por prevenção. A distribuição caiu com Moraes por prevenção e não sorteio. Isso porque Moraes já era relator de outras duas ações a respeito do mesmo tema. A relatoria foi definida porque o ministro é responsável pela P de ramagem. Gente, espera aí, então eles mandam para o Alexandre de Moraes decidir se ele vai sustar algo que ele já decidiu? É só no nosso Brasil. Gente, qual a opinião de vocês sobre isso? Deixa aqui sua opinião. Vocês acham realmente que o Congresso se levantou e está revoltado com o STF? E o que vocês acharam da declaração desse aliado de Bolsonaro, Alan dos Santos? Fala a verdade, se eles pudessem, eles não prendiam ele hoje com essas declarações? É lógico que sim. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, desejando um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus, pedindo para vocês compartilhar, curtir, comentar, deixar aqui o seu nome para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renato e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, até o nosso próximo encontro. Ministro, acabou de chegar uma notícia aqui no meu celular de que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para tentar voltar à presidência da casa. O Graça, inclusive, tem uma pergunta para o senhor sobre esse assunto. Se o senhor sentir vontade de responder, ministro, no passado o senhor deu uma decisão mantendo ele no cargo, mas foi o senhor que remeteu para o Rio de Janeiro essa questão que gerou o afastamento, que o senhor mandou para o Tribunal de Justiça do Rio para alegar, apurar as alegações de irregularidade lá na história do processo de escolha dele. O senhor poderia comentar o caso? Não, na verdade, vieram ações aqui, pedidos aqui, reordenando um pouco as ideias. Houve um acordo feito entre 3 remanescentes nessas ações que corriam no Rio de Janeiro, e desistindo, retirando qualquer pleito ou queixa. Isso veio para cá e isso foi homologado por mim, relator de um processo que tem conexão com essa matéria. Aí surgiram imputações de que um dos signatários não estaria em condições de fazer e que aquela assinatura seria falsa, ou muito provavelmente poderia ser falsa. Eu disse, então, que isso não era matéria da nossa competência e devolvi o tema ao Tribunal do Rio de Janeiro. Agora, ministro, o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, ele criticou o senhor essa semana, disse que o senhor tem uma ligação com o IBP, que é parceiro da CBF Academy. O senhor vê algum conflito de interesse? Como é que o senhor responde a essa crítica dele? Não vou responder a crítica nenhuma do senador Girão. O senador Girão todos conhecem, inclusive no Ceará. Eu sou sócio do IDP e, em dado momento histórico, o IDP aceitou uma proposta
da CBF para realizar os cursos que a CBF Academy fazia. Então, somente um contrato de direito privado dirigido pela direção e conduzido pela direção do IDP. E não há nenhum conflito de interesse meu em relação a essa questão. O IDP, como sabem, é uma instituição extremamente conceituada no Brasil e no exterior, e neste caso, na verdade, estava organizando e cedendo o seu bom prestígio à CBF, não ao contrário. Diretamente do Brasil, quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.